Era muito bom, né? Sertão, fui criada lá, né? Vivi minha adolescente lá, né? Brinquei muito. Minhas bonequinhas eram um sabugo. Pois é. E aí hoje, o menino de hoje só quer coisa boa. Eu não tinha. Minha chinela velha era de pneu, né? Trabalhei muito, roçadeira, manchada. E sabe como é, né? Meu pai botou nós para trabalhar com 5 anos de idade. E hoje ainda estou viva. Foi muito bom. E minha mãezinha ainda é viva, meu pai. Agradeço, né, ter eles vivos. Foi muito bom, minha adolescente. E como foi que a mãe conheceu o pai? Como é que foi a vinda para o Genibaú? Quando eu saí de lá, né, foi o tempo que eu arrumei um bucho. Meu pai nem minha mãe me queria, né? Aí eu tive que ir pra rua, né? Aí arrumei um emprego, fui trabalhar, fui criar meus filhos. Hoje eu tenho 6 filhos, tudo criado, né? Criei tudinho, então tudo vivo, né? E agradeço, né? Hoje ainda tá viva. E as brincadeiras que a mãe fazia? Fala sobre aquele acontecimento da mãe, de quando a mãe foi para uma casa com o filho da mãe. Aí eu fui pra uma casa morar, né? Mas um filho meu sozinho, bichinho bem pequenininho, né? Ah, apareceu uma visagem, né? Uma mulher branca, né? Na porta do meu quarto, uma luzinha acesa nas paredes, né? Quase que eu morro de medo. Aí me cobri a cabeça e tudo. E a mulher não saía da entrada da porta. Jogava milho, chamava as galinhas, batia nas panelas, nos potes, puxava mesa, cadeira, não tinha nada. Era só a visagem da mulher. E a botija, mãe? E tinha uma boutique, né? Que ela queria dar uma pessoa, mas aí me disseram que tinha uma cobra, tinha um lobo, né? Que ia aparecer. E eu, Deus me livre, é que eu tenho medo de cobra, de cachorro, não é comigo. Pronto, ficou a boutique por lá. E aquela cobra, mãe, que eu. De quando a gente morava no Genibaú, e eu tava deitado e tinha visto ela acima da minha cabeça. É, né? É uma cobra preta, né? O povo diz que quando ela aparece, né? Ela quer mamar, né? No peito da mãe, da criança, né? Mas graças a Deus ela não chegou a esse momento não, porque senão eu tinha caído era para trás. E as brincadeiras, mãe? O que, é que a mãe fazia muito em tá lá, assim? Ah, muita brincadeira. A gente subia nas ingá, nas oiticica, botava uma corda, aí botava no perna, um pau, acabar, passava de uma barreira para outra, o irmão empurrava e as barreiras caindo, nós lá pulando, brincando. É, foi muito bom. O. Do meu pai, do Raimundo. Do Raimundo, foi bom, né? A convivência com o Raimundo, né? Ele criou meus filhos. Tem um que aprendeu a ler, foi ele que ensinou ele a fazer conta, ensinou ele a ler, né? Cuidou muito dos meus filhos, muito tempo, né? Porque o mais novo tinha 5 anos, aí veio o Paulinho, Vanderlei, que é do finado, né? Pronto, fui criar meus filhos, me ajudando, né? Arrumou um barraquinho, me botou dentro. Pronto, terminei de criar meus filhos. E Deus levou ele, né? Ele está no bom lugar. E ele fazia o quê, mãe? Ele trabalhava em construção, fazendo casa. Desenho, desenhador que só. Fazia cada desenho, cada peixe bonito, cada galinha bonita. Sabia fazer uma pintura muito bem feita, viu, Finado? E o Mucuripe, mãe? O que é o Mucuripe pra mãe? O mucuripe é muito bom, né? Para quem sabe levar, né? Tem as praias, né? Às vezes eu vou para as praias, fico por lá. Quando eu quero tomar banho, eu vou tomar banho. É muito bom. Tem Mu- as comidinha boa por lá. Muito peixe, né? Muito peixe. Quer encher o bucho? Vai para lá. Que lá tem muita comida e é muito boa as comidas de lá. E o Apenujo Castro? E o Apenujo
cá. As minhas tias, Wilda Alves Gastino, Suene Lacerda Loyola. Meu pai, antigo pescador do Genibaú. Meus irmãos, Paulo Roberto Gastinho de Paula, Raul Gastinho de Paula e Raulindo Gastinho de Almeida. Parambu, Itauá, Ayuaba, Fortaleza, Genibaú, Mocori. Cococi, Parambu, Itauá, Ayuaba, Fortaleza, Genibaú, Mocori. Cococi, Parambu, Itauá, Ayuaba, Fortaleza, Genibaú, Mocori. Que lindo, né, o concreto? Ele dói. Estava na beira do rio, sem poder atravessar. Pelo caminho, estava na beira do rio, sem poder atravessar. Pelo caminho.
Banacé, Cariri, Jucá. Retomada indígena. 4.948 indígenas vivendo em contexto urbano em Fortaleza. Censo 2022. 4.948 indígenas vivendo nas periferias. Sem contexto igual aos ancestrais. 4.948 indígenas sem seus espaços. Salve a Jurema, salve a Carnaúba, salve todos os encantados que estão presentes. Ah, mas o concreto. Os terreiros, eles são resistentes. Cadê a força da Jurema? E a Jurema mandou dar. Cadê a força da Jurema? E a Jurema mandou dar. Jurema, 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 Jurema sagrado. Copaci, Parangu, Pauá, Aguaba, Fortaleza, Chiquibaú, Cocoré. Copaci, Parangu, Pauá, Aguaba, Fortaleza, Chiquibaú, Cocoré. Copaci, Parangu, Pauá, Aguaba, Fortaleza, Chiquibaú, Cocoré. Que saudade de brincar, de correr, de pular. O concreto ele dói. Tudo vai se transformar um dia. As nossas brincadeiras vão sumir. As florestas estão sendo sufocadas, estão pegando fogo. E o meu corpo um dia também vai. E para onde os encantados vão? Os rios de Fortaleza estão todos poluídos. Copaci, Parambu, Tauá, Aiuaba, Fortaleza, Jiribaú, Mocoípe, Messejana, Parangaba. Foi onde tudo começou. Oi, gente. Estão escutando bem, né? Certo. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer, né, pela presença de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, 4 horas da tarde, né? Uma performance do nada.
A gata chega e coloca um monte de coisa aqui. Se vocês quiserem se aproximar para dar uma olhadinha também nas coisas que estão aqui, tá? Essa performance, ela foi iniciada em 2022, né, na disciplina de Corpo 2 da Liliana Matos, do curso de licenciatura em teatro. E aí a ideia, né, surgiu a partir do seu cobre coral, que é um encantado que faz parte da Jurema Sagrada, né? E aí eu fui desenvolvendo, fui trabalhando, entendendo como é que eu faço com que as encantarias, elas liguem as minhas memórias, né? Porque as encantarias, elas sempre me acompanharam, então não tinha pra onde correr. Era índio pra cá, era índio pra lá, mesmo vivendo na cidade praticamente a minha vida toda, sofrendo racismo na escola e passando por esses processos que não são simples, não são fáceis, porque até para usar o focar ou usar qualquer coisa que está aqui, foi um processo, né? Foi por isso que eu tive a ideia de unir todos esses objetos que eu considero objetos ancestrais, né? Que é uma forma de ligar a minha espiritualidade às memórias, que seja elas os objetos em si e ao mesmo tempo as fotografias que estão aqui, né? Que é cada parte do meu corpo, a ideia também do corpo memória, do corpo instalação, de como que eu trago isso para si, de como eu também trago a voz da minha mãe para falar sobre as experiências dela no sertão, né? E de falar também que os nossos troncos velhos, eles estão sendo apagados, né? As pessoas, elas estão indo embora e o que fica para a gente é a memória, né? O que fica para a gente são as fotografias. E às vezes nem isso, né? Porque a gente também precisa falar sobre os acessos. Nem todas as pessoas têm acesso às fotografias, por exemplo, como a minha bisavó, que é a Maria Francisca de Jesus, né? Que é a minha ancestralidade maior, que é indígena Jucatitauá. Então, hoje, o povo Jucá, ele é considerado extinto ainda pelo estado do Ceará, né? Embora saibamos que existem outros povos, inúmeros outros povos que estão surgindo no sertão e na cidade, né? As pessoas estão vendo a necessidade de se autodeclarar, porque isso é muito importante. Mesmo que a gente não esteja, assim, entre aspas, bem entre aspas, dentro do nosso próprio território, que na verdade a gente está, porque Fortaleza é território indígena. Por baixo desse concreto aqui existiam muitas coisas a mais que a gente não sabe, né? Muitos rios foram soterrados, muita coisa foi apagada, até mesmo a história do que a gente conhece como Fortaleza, né? A gente vê aí como exemplo a Porangaba, que já foi um dia Porangaba, que está tendo a retomada indígena do povo potiguara, né? Que são os povos que geralmente viviam no litoral, mas tiveram que se deslocar por causa da violência. A mesma coisa é a messejana, né? Do povo algodão, que faz parte do povo potiguara. E ao mesmo tempo outros povos também que estão aqui vivendo na cidade, né? Se a gente tem 4.948 indígenas autodeclarados em Fortaleza, onde é que estão esses indígenas? Por que eles têm medo? Sabe? Então, eu acho que é muito interessante a gente ver esse senso, a gente ver, estudar sobre a nossa própria história, né? Que está para além do que construíram em cima dos nossos corpos, né? Aquela coisa de que Fortaleza é um grande cemitério. Porque realmente é um grande cemitério, né? Muita gente morreu para que todas essas coisas elas surgissem. Mas as sementes, elas estão aí, né? E aí, a partir disso, surge meu trabalho Voltando como Semente, para dizer que eu existo e eu estou dentro da cidade, eu estou morando na periferia do Mucuripe e estou fazendo essa retomada, né? Com a ajuda também do povo Cariri, do próprio sertão. Então, é isso. Eu queria agradecer ao Teatro José de Alencar, né, pela força, a galera da produção do Teatro José de Alencar, que são pessoas incríveis, me receberam muito bem. E, principalmente, a minha produção, né, a Magia do Carmo ali, a Videomaker, maravilhosa. E a Dudu Costa, né, maravilhosa ali sentada, minha produção também. E é isso, gente. Essa foi a performance Voltando como Semente. E outra coisa, né, passando para divulgar. Sábado eu vou estar apresentando de novo no território Mucuripe agora, né. A partir do edital que faz parte do Per Fortaleza, né, que eu passei, e aí eu vou estar apresentando no meu próprio bairro, então isso é muito importante, né, tá levando isso, tá levando essas memórias, e com a presença da minha mãe, então é isso. Obrigado.